Algumas pessoas me pediram para mostrar como que eu fiz esse vídeo animado aqui, ó. Esse vídeo animado. Uma animação super simples, com poucos detalhes e que é bem efetiva. No caso aqui eu tô tendo que refazer porque o cliente pediu para eu alterar a cor disso aqui para branco. Então vamos lá. Primeiro eu fiz aqui o BG, né, o background do vídeo, sem logo, sem nada. E essa logo aqui. O que consiste o meu BG? Meu BG bruto é só essa madeira aqui, que se eu for no site deles, a gente consegue encontrar lá. Tá vendo aqui, ó? Não é a mesma madeira, é diferente. E a orientação da madeira também é diferente. Porém, eu consigo aqui ter uma noção parecida. Usei o mesmo esquema, né? Madeira e tom verde, somado a esses banners aqui do site deles. Se bem que eu acho que não consigo mudar os banners. Eu não consigo mudar os banners, mas os banners eles têm uma textura parecida com essa aqui, ó, dessas frutinhas aplicada em cima da parte do banner. Só que essa parte aqui ela é transparente porque ela vai em cima de uma foto. Assim eu cheguei a essa concepção artística, que é aplicar uma faixa verde por cima do fundo da madeira, plus essa texturinha aqui. Isso aqui você acha na sua pesquisa lá como patterns. Me fugiu agora a tradução da palavra pattern. Mas enfim, vim aqui, joguei a logo do cliente. Eu gosto sempre de usar aquele efeito de sombra projetada, né? Porque dá uma impressão tridimensional para sua arte. Como isso é uma arte para uma semana de aniversário da empresa lá, eu fui aí na internet, busquei essas faixinhas aqui bem básicas, escrito um ano, que é um ano que o cliente está fazendo. E aqui, ó, esse é o Trello, a plataforma do Trello, onde me são feitas os pedidos, né? Vem aqui o pedido de arte, por exemplo, de arte ou vídeo. Aí eu combinei com a pessoa que me faz os pedidos para detalhar tudo assim, entendeu? Um breve roteirinho aqui. E aqui estão os preços que eu tenho que colocar, de quanto por quanto, porque é uma semana de promoções. Aí vamos começar aqui por esse vídeo aqui, ó, da uva Safiri, que é o primeiro que eu vou mudar aqui, que ela me mandou no WhatsApp os pedidos que ela quer que mude. Aí tá aqui de e por, e uma imagem da uva Safiri que eu peguei na internet, recortei o fundo. Quer ver? Deixa eu tirar o fundo aqui para que vocês vejam. Tá vendo? Deixei o fundo transparente. Tá aqui a imagem do produto em si, com fundo transparente também. Aqui é bem importante de você estar utilizando a sombra projetada, porque dá uma impressão do produto estar destacado, fora que é importante você dar volume e atenção ao produto. Você jogando a sombra por trás, você tira a atenção do que está no fundo e acrescenta essa atenção mais para o produto, para aquilo que você quer divulgar, para aquilo que você quer vender. Aí coloquei aqui um retângulozinho aqui só para conectar, para ficar bonitinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar deixa eu abrindo aqui, ó, o editor de vídeo que eu usei para animar isso foi o Sony Vegas. Eu vou deixar ele abrindo aqui enquanto eu faço essa alteração que eu preciso fazer, que é a uva. Não, essa é a uva Vitória. São duas uvas, é a Vitória e a Safiri. A Safiri tá aqui, inclusive. Como eu tô tendo que fazer de novo, eu fiz um pouco de preguiça, então não ficou 100% aqui o recorte. Mas o benefício do Photoshop é de você poder agir na sua imagem bastante, até você rasterizar ela ou você transformar ela num objeto inteligente, que a partir disso aí você pode dizer adeus às suas possibilidades de edição, porque ele vai comer sua resolução toda e você não vai poder editar tanto assim a imagem, então você vai ficar um pouco refém. É interessante aqui, como eu tirei de uma imagem de fundo branco,
eu dar uma escurecida aqui com a ferramenta de superexposição, tá vendo? Aqui a gente tem a opção de agir em tons médios, sombras e realce. Você escolhe a quantidade de exposição que você quer alterar e aqui você consegue contrastar um pouco de luz de fundo, você quebrar um pouco essa luz muito forte que vem em cima do alimento, e principalmente em fotografia de alimento, e deixar ele mais natural, entendeu? Mais parecido com o original. Então vamos lá, segundo o pedido dela aqui, trocar 14,99 por 7,99. Como são dois layers de texto separados, eu consigo editar eles separadamente. Aqui é 14,99. Ou esqueci de digitar. 14,99. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa fonte aqui como referência para ficar diferente dessa fonte que eu estou usando. Eu estou usando aqui a fonte Bakery, que é a fonte padrão desse cliente. Eu copio essa letra ali para eu poder escrever aqui, ó. Que como é a bandeja, se a gente olhar aqui, ó, é a bandeja por 14,99. Então eu ponho aqui bandeja. Bandeja ou bandeja? Agora eu não sei. Bandeja, sem o i. Apago o E. Por que eu copiei o E? Porque eu copiando o E, eu vou copiar toda a formatação dele, de distanciamento entre letras, altura, tamanho da fonte, se ela é bold ou não, enfim, todas essas configurações. Aqui eu vou reduzir um pouco, porque não precisa estar em destaque a palavra bandeja. Vou copiar ela, porque eu vou roubar esse bandeja aqui, vou colocar ele aqui embaixo também. Já deixo aqui salvo no meu Ctrl C. Conferir aqui 7,99. Aqui tá fácil de mudar. 7,99. Vamos, computador. 7,99. Aqui faltou um A, né? Em a bandeja. Ninguém para me avisar. A bandeja. A bandeja. Esse texto ele está alinhado à esquerda, mas se eu colocar o alinhamento dele à direita, ele não vai cair lá debaixo do 7,99. Não me perguntem por que, eu não faço a menor ideia. Quer ver, ó? Tá vendo? Ele vai ao contrário. Não sei por que, talvez seja porque o texto de cima não está alinhado, mas como eu já fiz esses vídeos, eu não vou ficar alterando esse arquivo nessa parte, mas eu recomendo que você selecione todo o seu texto e posicione ele todo de um jeito. Mas aqui no caso eu poderia usar as guias aqui, ó, do Photoshop para posicionar aqui o final do meu texto lateral e o final vertical não, horizontal, para poder me localizar aqui, mas é mais fácil eu colocar meu cursor aqui e ir com o espaço até chegar lá no lugar que eu quero. Assim como no anterior lá, eu vou reduzir um pouquinho o tamanho desse a bandeja aqui, mais uns espacinhos, e junto ele um pouco aqui da linha de cima, aqui no distanciamento de linha. Eita! Pronto, tá bom assim. Agora é só colocar o A aqui. Tá vendo? Se eu não copiar a bandeja. Pronto. Finalizado isso, o que é que eu fiz aqui para agilizar o meu processo? Tem aqui a pasta desse meu cliente, onde está aqui o vídeo da Real Leve. Tá vendo esses arquivos aqui, ó? Menos o BG aqui, que ele é JPEG, e esses aqui que é só de exemplo, e uma logo de aniversário que eu fiz para apresentar, e aquela logo lá de um ano também em PNG que eu fiz, 1080 por 1080. Gente, produção para redes sociais, sempre trabalhar com resolução HD. Ah, mas eu vou jogar no Instagram, vai perder qualidade, se eu compartilhar o post vai perder qualidade? Vai. Contando com isso que você faz um post em HD, 1080 por 1080, tá? Para você ter qualidade, e caso o seu post seja compartilhado, caso você perca pacotes desse arquivo durante as suas transações, você mantém a qualidade do seu arquivo. Então vamos continuar aqui.
Aqui eu tenho um PNG desse arquivo aqui, que é o produto mais o nome dele, né? Eu tenho um PNG aqui com o valor de quanto era, né? Que é o PNG de aqui esse logo mais o quadro, que é padrão também para todos os vídeos, e esse PNG aqui por R$1,99 cada, o valor do produto. Vindo aqui no Sony Vegas, vou mostrar para vocês aqui como que ficou organizada a minha linha do tempo para essa edição. Aqui, ó, o meu texto ele começa, o meu vídeo ele começa dessa forma. Aqui eu estou utilizando aquela logo de aniversário, esse PNG aqui, ó, que é a logo de aniversário, mais um texto embaixo, 1 semana de promoções para você. Não é o auge da minha criatividade, mas foi o que me saiu 2 horas da manhã quando eu estava fazendo. Mas enfim, eu vim aqui na pasta que tá, aqui no Vegas eu consigo, tá vendo? O Vegas ele me dá essa disponibilidade de saber o que é PNG e o que é JPEG, mostrando o fundo quadriculado quando é PNG. Vim aqui, peguei a minha logo de aniversário, arrastei ela aqui para minha timeline. Como o vídeo que eu quero produzir ele é de 15 segundos, de 15 a 30 segundos vídeo para feed, assim como para story, porque se a pessoa quiser compartilhar esse vídeo no story, ele vai caber, não vai precisar ficar dividindo. Eu setei aqui a minha região de loop, né? Só para eu ter uma demarcação aqui de qual tempo que é. Mas é bem facinho aqui de você definir qual é o tempo que você quer. Você pode posicionar o seu cursor também na sua timeline aqui do Vegas e achar o tempo do vídeo que você quer, 20 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 7, tanto faz. Aí, o que acontece? Vim aqui, arrastei pra cá, né? Posicionei a minha logo de aniversário no Sony Vegas, para você automaticamente criar um fade. O que seria um fade? O fade é para que a imagem, ó, vou soltar o vídeo aqui, ó, ela já começa direto aparecendo. O fade, você adiciona um crescimento progressivo, a introdução progressiva da imagem que está lá. Viram a diferença? Você faz ela aparecer, como se fosse um passe de mágica. Aqui está, fiz o fade. Atrás, eu não precisava, mas eu quis colocar separado o background, né? O fundo aqui marrom, que é essa timeline aqui. Esse símbolo aqui é de stretch, quando você aperta ou você solta o objeto na timeline para poder mexer no tempo dele, para você acelerar o vídeo. Aqui está o meu fundo marrom, e aqui está a minha faixa verde. Se eu apertar multi aqui, eu consigo ocultar as camadas, tá vendo? É bem prático para você visualizar o que você está fazendo. Aqui mais acima a gente tem aqui a logo de canto, que ela está mais à direita na timeline, porque é uma logo grande que aparece em início, e com o caminhar do vídeo, daqui a pouco eu vou explicar como que eu fiz essa animação para ele poder fazer esse slide de um lado para o outro, e ela passa de ser uma logo grande para se tornar uma logo pequenininha no canto. Ao invés de eu simplesmente redimensionar essa logo grande, eu fui lá e criei o PNG logo mais quadro, que é apenas aqui, ó, deixa eu mutar os outros canais para ficar de fácil visualização. Aqui eu vou mutar os outros canais, vocês vão ver que fica só o quadro e a logozinha, entenderam? Essa é uma função bem importante, esse mute aqui, ele funciona tanto para áudio quanto para vídeo. Beleza, pus a logozinha no canto, também com seu fade, porque eu gosto muito de usar essa ferramenta, porque o que acontece? O Sony Vegas ele não é um editor profissional de vídeo, é um editor, como posso dizer, amador. É um editor que não é recomendável você tentar trabalhar com ele, mas ele funciona para você ganhar dinheiro, tá? Se você souber mexer bem nele, se você tiver uma boa noção de criar coisas fora da plataforma e utilizá-las aqui, ele tem uma leitura muito boa de formatos de arquivo. Ele tem um problema grande com cache, que é a parte de ficar guardando as informações que você usa no programa, e
Costumeiramente em PCs fracos ele costuma desligar o computador na hora que você está renderizando. Mas fora isso, é um programa muito bom, super simples de usar. Você acha tradução para ele e tutorial no YouTube muito fácil, tá? Voltando ao vídeo, aqui tem o fade que entra a mini logo. Ao mesmo tempo, aqui estão os meus produtos, e o preço quanto era e o preço quanto ficou de cada um desses produtos. Tá aqui, eles entram juntos. O produto, ele vem em um slide da esquerda para a direita. Observem, ó. Ele vem junto com o nome dele da esquerda para a direita, ao mesmo tempo que acontece o fade do preço lá em cima, quanto era, e do quadro com a logo. Eu achei isso uma combinação muito interessante, por quando você dá play no vídeo, fica bem natural, fica bem surgindo. E na hora de aplicar aqui o texto de quanto era, eu usei um efeito de ele surgir em tamanho grande e colar na tela, porque a princípio eu estava pensando em usar aqueles efeitinhos sonoros tipo Magazine Luiza, tipo essas coisas assim, entendeu? Para impactar o cliente. Só que eu pensei, isso é um anúncio para Instagram. E Instagram, muitas vezes a gente está rolando o feed e com o áudio fechado dos vídeos, porque pode todo mundo cair no gemidão. Mas eu pensei a princípio em usar o áudio, mas depois eu decidi por não usar, porque seria um trabalho a mais que eu teria que fazer. Então, aqui tem essa animação onde ele entra, fica esse espaço de tempo aqui, esse espaço aqui de, deixa eu calcular aqui, um espacinho que eu achei correto, né? Um espacinho que eu achei bom, de 6 segundos, né? E tem essa informação que é 6 segundos e 20, então ele fica aqui, ó, 6 segundos e 20. E depois, o que aconteceu? Esse trecho de vídeo aqui, ele era um só até aqui no final. Eu achei muito simples ele surgir, aparecer e ficar na tela. Então, eu fiz uns picotes nele aqui, tá vendo? Você seleciona o trecho, com a letra S você corta, né? Ou você pode usar aqui essas ferramentas, Trim Start ou Trim End, ou Split. Split é a ferramenta S, que você vai cortar o objeto. Você cortou, você pode movimentar ele para os dois lados, trocar ele de pista de edição, entendeu? Então você tem uma liberdade muito grande. Aqui eu cortei esses espaços, né? Quando eu cortei esses espaços, esse trecho de imagem ele passou a piscar na tela. Observa lá, ó, tá vendo? Como aqueles anúncios de TV dos anos 90 que ficava piscando o número, ligue agora 0500 333 456, entendeu? Mas simplesmente para chamar uma atençãozinha. Aí, para o cliente não reclamar comigo que eu deixei o preço piscando e não dá para a pessoa ler e ter certeza de quanto eu deixei no final um trechinho onde ele fica fixo. Então, voltando, aliás, agora partindo para a parte da animação. Esses aqui de baixo, semana de promoções, ele tem essa animação do slide da esquerda para a direita. Aqui, ó, ele desliza da esquerda para a direita. Aliás, não, ele surge e depois ele desliza para a esquerda para a direita. Como eu fiz isso? Aqui usando a ferramenta de Video Event Effects, aqui a gente tem essa opção aqui, ó, que é a primeira camada, a primeira linha, que é a posição do foco que está sendo o seu objeto. Eu posso posicionar ele aqui, ó, no momento 0. Não vou posicionar no momento 0 não, porque senão não vai aparecer. Aqui mais ou menos 15 milésimos de vídeo. Aí tudo que eu movimentar aqui, eu movimento lá, entendeu? Esse F aqui, esse quadrado, é a área de foco do programa. Eu posso aumentar, diminuir, rodar. Aqui, ó, eu clico dentro do círculo aqui, eu posso rodar isso, entendeu? Muitas vezes acontece de você estar querendo inserir uma mídia que não é do mesmo tamanho do seu projeto e você precisa adaptar ela ao tamanho do seu projeto. Tá vendo aqui, ó? O projeto que eu estou usando é um projeto de 1080 por 1080 porque eu criei esse fundo. Mas caso
vamos supor, você está adaptando um trecho de vídeo que foi gravado na vertical no telefone e você precisa, porém o arquivo final está na vertical, né? E você precisa inverter ele. Você gira o arquivo e ainda assim ele não vai estar na disposição que você quer. Você clica com o botão direito em Match Output Aspect, que seria o que? Ele fazer a combinação com o aspecto de saída. O aspecto de saída é o aspecto do seu projeto. No meu caso, 1080 por 1080. E a outra opção aqui, Match Source Aspect, seria fazer a combinação com o aspecto da mídia que você está inserindo. Ou seja, ele vai voltar ao tamanho original da mídia. Vamos supor, se a mídia que você gravou é 1920 por 1080 e você está produzindo algo 1080 por 1080, para você ter o vídeo no final das contas quadrado, que é 1080 por 1080, você precisa fazer o Match Output. Mas se você precisa, você pode, né, no caso, talvez as bordas que sobrarem para cima e para baixo aqui não sejam interessantes para o seu material, você pode manter aqui no aspecto da fonte. Tem aqui aquelas funções de inverter verticalmente e horizontalmente. Eu uso às vezes, para mim não tem tanta necessidade. Agora vamos à parte de animação. Aqui a gente vê que o primeiro keyframe aqui, esses quadradinhos se chamam keyframes. O primeiro keyframe, ele é focado junto com a imagem. Como a imagem ela vem com o fade in, que é o fade de abertura, começo, e fade out é o fade de fechamento, ou seja, a imagem surge, fade in. A imagem deixa de estar ali para, o neologismo, o dessurgir da imagem. Você não vai ver isso acontecendo aqui no Video Event Effects, você vai ver isso apenas ali na timeline e no seu microplayer ali, que você vê o seu projeto, mas você avançando aqui na timeline do evento, essa timeline do evento, ela corresponde a apenas esse trecho aqui de vídeo, apenas esse trecho, ou seja, você só consegue mexer nas coisas daquele trecho. Então, o que eu fiz? Eu movimentei o meu cursor aqui até um ponto que eu achei correto, copiei o primeiro keyframe, porque caso eu não copie, vamos supor que eu estou reduzindo o tamanho, lá no começo ele está grandão, é igual eu vou mostrar no texto, ele vai começar grandão e vai reduzir até ficar no tamanho que eu quero. Se eu não colocar uma cópia do primeiro keyframe, isso vai acontecer a partir daqui. Então o vídeo já vai começar com o trecho de vídeo, já vai começar com ele se reduzindo de tamanho. Então eu copiei ele, posicionei. Aqui eu vou dar início à minha animação. O próximo keyframe já é o texto deslizando para a direita. Porém, o que acontece? Se eu deslizo ele para a direita, aqui o meu objeto ele vai se deslizar para a esquerda. Porque a gente pode ver aqui, ó, o texto que antes aqui nesse primeiro keyframe estava centralizado, ele está comendo um pouquinho da esquerda e logo após o próximo keyframe eu jogo todo o foco para a esquerda, entenderam? Eu jogo para a direita um pouquinho e depois jogo para a esquerda para criar esse efeito aqui, ó. É um swing que falam. E pior que, deixa eu ver aqui, se vou aumentar o tempo para vocês poderem ver o efeito do swing acontecendo. Viram? Ali tá aparecendo a mesma coisa aqui, que não era pra tá, né? Aqui, vamos mutar isso aqui. Beleza. Olha só, com atenção. Ele começa a ir um pouquinho para a esquerda e depois ele vai para a direita, como se fosse um efeito mola, tipo, vou fugir daqui. Aqueles efeitos bem Hanna-Barbera, sabe? Mas assim que eu utilizei. Aí o último keyframe aqui é um keyframe fora do foco do objeto central, que vai remover o objeto que estava em cena dessa cena, vai deixar apenas o fundo ou o que tiver atrás. Beleza, agora vamos para outra animação que eu tenho aqui. A outra animação que eu tenho é o texto de. É o de, né? Não, é o para. O para, aqui eu vou fechar isso aqui um pouquinho. O para, o pen crop dele aqui, que é o effects lá,
ele, como eu falei, o primeiro keyframe ele começa pequenininho, tá vendo aqui na visualização, você vê só o OR 2.0, porque a área de foco está bem reduzida em relação ao projeto que eu criei lá no Photoshop. O projeto aqui é 1080 de altura e 1080 de largura, entendeu? 1080 pixels. Então, esse primeiro keyframe ele é pequeno, e se eu for caminhando com esse cursor aqui, você vê que a área de foco vai mudando. O que eu fiz? Segurando o canto aqui, eu fui aumentando ele até ficar do tamanho da área de foco 1080 por 1080 e posicionei ela aqui bonitinho, entendeu? Posicionei ela no lugar que eu queria, que chegou a isso aqui. Ou seja, ele começa pequenininho e vai crescendo, dando aquele efeito de afastamento de câmera, entendeu? Vamos supor, no começo aqui desse trecho de vídeo, a câmera está muito próxima do objeto, e no final a câmera já está mais distante. A câmera está mais distante, permitindo a visualização total. O ideal seria eu aplicar um efeito aqui. O próprio Sony Vegas tem vários efeitos aqui interessantes de se usar. Por exemplo, noise aqui, screen. Seria eu utilizar esse efeito aqui, ó. Cadê? Defocus. Aqui ele tem esses previews aqui que mostram o que seria o efeito aplicado em cima de uma imagem. Tá vendo? Eu colocar um efeito desse aqui e esse efeito ser progressivo com um fade aqui, reduzindo a cada vez até o ponto que ele chegue no seu ponto final. Porque quando você está com uma lente focando em primeiro plano um objeto que está muito próximo, a sua lente vai tender a estar desfocada e ela focar apenas quando o objeto estiver no seu ponto final de foco, a não ser que você esteja fazendo um controle de foco. Mas de qualquer forma, ou o fundo ou o objeto de primeiro plano, objeto em questão, né, um dos dois estará sem foco, porque infelizmente as lentes não podem fazer isso. No editor de vídeo aqui eu não estou trabalhando com lentes, então ele me dá essa liberdade de eu manter o foco no meu texto, independente da posição relativa onde o olho estaria no vídeo. Então é isso basicamente a edição que eu fiz. No final das contas eu juntei tudo, pus toda a visualização aqui. Eu ainda tenho que salvar aqui o meu arquivo, mas esse vídeo já está ficando bem comprido, tá com 28 minutos, mas eu expliquei tudo bem explicadinho, selecionei aqui tudo. Uma coisa importante para quando você estiver mexendo com Sony Vegas, você terminou tudo que você vai fazer, o Loop Region aqui, porque já vem padrão do programa configurado para você só renderizar essa área que está aqui no loop. Você pode mudar essa configuração, mas caso você não queira mudar, ou não saiba como mudar, ou tenha preguiça de mudar, é só você utilizar isso aqui. Ele vai sempre estar aqui nessa área de cima aqui do tempo da sua timeline, então você seleciona tudo aquilo. Você pode ter mais itens aqui na sua timeline que você usou para copiar, um espaço vazio, o que seja, então ele vai passar a renderizar somente essa página, essa parte que está selecionada. Agora na parte de renderização, nós vamos ali em File, depois Render As. O Real Time Render não funciona muito bem, especialmente em PC fraco, porque a não ser que você tenha um computador com uma memória RAM muito boa, um processador muito bom, porque o Vegas ele cria subarquivos para trabalhar. Todos esses arquivos que eu estou usando aqui nessa timeline, eles vão ser duplicados aqui em formato SFK. Quer ver? Na hora que eu for renderizar, tá vendo? Ele vai renderizar um vídeo no formato que você quer, no caso eu escolhi MP4, e também vai fazer um arquivo em formato SFK, que é um arquivo próprio do Sony Vegas para controle do programa. Não sei muito bem como funciona, mas enfim, vamos lá em File, Render As, que é na tradução que você vai encontrar do programa aí, vai estar lá renderizar como. O que seria a renderização? A renderização seria você pegar todos esses efeitos, todas essas alterações que você fez nas suas imagens e coletar todos esses dados e renderizar ele num vídeo só. Então,
aqui a gente tem diversos formatos aqui para várias aplicações. Os principais é o WMV aqui, o Windows Media Video. O MPEG também é interessante você usar. E aqui a gente tem o Magix AVC AAC MP4. Por que esse formato? O Magix HEVC AAC ele é muito utilizado para cinema. Ele vai ter diversas configurações aqui do template dele que você vai precisar saber, configuração de lente e tal, uma série de configurações que você precisa fazer caso você queira um resultado mais cinemático do seu produto. A visualização de cinema é diferente da visualização de internet, então a gente precisa ficar atento a isso. Sempre utilizo aqui para as minhas produções para web AVC AAC. Aqui eu tenho os formatos padrões e nos diversos codecs aqui, seja Intel QSV ou o próprio codec do Windows. Eu gosto de usar o codec do Windows porque assim eu não vou sobrecarregar o meu processador. Como é um arquivo 1080, né, 1080 por 1080, eu já venho aqui, seleciono o formato Internet HD 1080 por 1080. A diferença entre um arquivo 29 fps para um arquivo 59 fps é bem pouca. Na bucha falando aqui para animações digitais assim. É interessante você prestar atenção nisso quando você tiver um vídeo original gravado em 60 quadros. Na hora de renderizar, você renderiza ele também em 60 quadros para que você não perca a qualidade. Mas como no meu caso aqui eu não gravei nada em 60 quadros, vale a pena para mim colocar aqui um 29 fps 1080. Esse 29 1080 aqui, a resolução dele não é 1080 por 1080, tá vendo aqui, ó? Use this setting to create an MP4 AVC ACC file for progressive internet downloads. Ou seja, aqui tem a taxa de bitrate do áudio, a frequência dele, quantos bits, se o áudio ele é estéreo ou mono, entenderam? E o aspect ratio aqui do pixel, isso é importante você ficar ligado quando você estiver produzindo algo mais cinemático também. Então, como o meu projeto aqui eu quero que ele seja renderizado quadrado, eu vou vir aqui em Customize Template, aqui na parte de Frame Size, Custom Frame Size. Eu vou alterar aqui a largura para 1080. Eu não preciso mexer em mais nada, o frame rate que eu quero está aqui, o profile é interessante você utilizar o baseline, mas para projetos mais simples não faz sentido. Todas essas configurações aqui você não precisa mexer se você não quiser. O aspect ratio aqui do pixel você consegue mudar, tem essas duas opções, talvez no seu computador tenha mais, dependendo da configuração. O número de frames de referência você também não precisa mexer, porque você está produzindo um arquivo mais simples. Aqui você pode deixar uma taxa fixa de bitrate do vídeo. Eu posso também alterar isso do jeito que eu quiser. Eu posso escolher o encoder que vai estar fazendo essa renderização do meu vídeo. Pode ser via processador ou via software. E ele tem essas outras funções aqui. Eu posso mudar muitas configurações aqui de áudio, se eu quiser um áudio diferente, um áudio binaural que eu estiver editando, ou um áudio mono mais puxado para o lado do rádio, eu baixo essa frequência aqui do sample rate, ele vai renderizar um áudio com menos qualidade, porém deixa aquela impressão vintage. Aqui as configurações de system a gente não precisa mudar, o próprio programa já vem configurado. O nosso projeto aqui a gente configura lá no programa, então não precisa. Eu posso mudar o espaço de cores dele aqui para caso eu esteja trabalhando com materiais de terceiros que não produziram em RGB. Eu sempre gosto de produzir aqui em RGB. Quando é para impressão eu crio as minhas coisas em CMYK. Aqui tem algumas configurações, mas nada que a gente precise preocupar. Configurei todo o meu vídeo aqui. Você fechou, ok. Ele tem aqui outras opções do render aqui, onde eu falei sobre a área de loop, né? Que é aquela seleçãozinha azul que está aqui no fundo, tá vendo?
você pode mudar aqui, porém o programa vai ficar por padrão aqui para apenas fazer a renderização da área de loop. Aí você consegue fazer aqui, não fazer o letterbox, que é aquelas faixas pretas em cima e abaixo, que a gente vê bastante no cinema. Quando a gente não faz isso, a imagem vai ficar esticada para caber no projeto. Aqui a gente tem umas configurações para salvar automaticamente, gerar um relatório por texto. Enfim, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Aqui a gente consegue modificar o local onde a gente quer que ele seja renderizado, o nome do arquivo e o tamanho estimado. Terminou, dá um render. Você dando um render, ele vai aparecer esse tempo de render aqui, você tem a sua noção do que está fazendo. Terminou, ele vai dar a opção aqui Open Folder ou Open o arquivo. Quando você dá Open no arquivo, ele já vai abrir automaticamente. Aqui eu não renderizei porque já estava renderizado, eu vou ter que renderizar de novo, mas tudo bem. Eu tenho a opção de ver o arquivo aqui, assim como a gente viu lá, toda aquela criação, depois de renderizado ele fica assim. Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer ideia melhor, alguma sugestão, me manda. E muito obrigado por ter ficado aqui todo esse tempo e espero que eu possa ter te ajudado com alguma coisa. Tchau!